período da introdução alimentar é cheio de dúvidas, inquietações. A gente reuniu as principais perguntas entre os nossos seguidores e agora as nutricionistas Daniela Neri e Denise Magarian vão me ajudar a responder. A Daniela e a Denise fazem parte do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, nossos parceiros científicos. A primeira pergunta é da Fernanda Rodrigues. Ela quer saber o seguinte: quando você diz que cereais e tubérculos devem ser 40% do prato, feijões 20%, verduras 30% e as carnes e ovos 10%, o que isso significa? Como eu posso medir em colheres ou xícaras? O que a gente realmente gostaria de destacar com essas proporções de diferentes grupos de alimentos no prato do bebê é dar uma ideia de uma dieta diversificada, com todos os grupos de alimentos ali fazendo parte da refeição principal, com a fruta sendo a sobremesa e nas suas quantidades que eles vão oferecer ali uma boa densidade energética e todo um grupo de nutrientes para satisfazer as necessidades do bebê nessa fase. É importante também falar para essa mãe que não precisa ser estritamente essa porcentagem, né? Isso é mais uma questão visual que, com o passar dos dias, conforme o bebê for evoluindo na introdução alimentar dele, isso vai criando uma memória fotográfica na sua cabeça de como você pode dividir mais ou menos esses grupos alimentares no prato, né? Não tem problema se ao invés de 10% da carne, opa, você colocou hoje 12%, né? Então é mais uma questão de proporção e muito visual, não precisa ficar medindo, separando exatamente no prato essas proporções. A Manu Malaquias quer saber o seguinte: qual a quantidade total que o bebê deve comer? Manu, esse é um tema que é uma preocupação muito frequente entre as mães, especialmente aos 6 meses, no momento de iniciar a alimentação complementar, mas não é uma recomendação de uma quantidade. Isso depende muito de cada bebê, do seu ritmo de crescimento. É importante também a gente sempre respeitar esse bebê e enxergar ele como indivíduo. Então, tentar enxergar também o que ele está trazendo para a gente. Observar se ele está comendo o suficiente, se ele se mostra ainda agitado, mesmo depois de acabar aquela quantidade inicial que você colocou. Então, não tem uma quantidade específica. Na realidade, é você prestar atenção no seu bebê que você tem em casa e é ele que vai te falar a quantidade que ele precisa. Talvez, para tranquilizar essa mãe, vale a pena dizer que no começo o bebê vai comer muito pouquinho, cerca de 2 colheres de sopa. Então, essa ideia do gráfico, dos percentuais dessa pizza, digamos assim, ela serve, na verdade, para ir formando o hábito alimentar e para introduzir na casa uma alimentação saudável, não só para o bebê, mas para a família toda. A gente inicia com 2 colheres de sopa só para dar uma referência para os pais, mas a partir desse momento é ainda mais importante entender os sinais do bebê. Do que é fome, do que é saciedade, do que é uma angústia, do que é uma dor, frio, calor. E ele vai ditando, né? Se o crescimento vai indo bem, vamos diminuir as expectativas, porque o leite materno ainda vai garantir mais de 60% das necessidades do bebê. O alimento, nesse momento, vai representar aí 1/3, né, do que ele precisa. Então, isso já tira um pouco da ansiedade materna. Uma coisa nova nesse trabalho, no Comida de Bebê, que é contar para os pais que a hora que o bebê parar de comer, é porque ele está sem fome mesmo, não precisa ficar ligando a televisão, falando, olha ali, abre a boca e entuchar a comida, não é? Claro, a autorregulação é uma capacidade interna, né, que nascemos com ela, os seres humanos nascem com elas, e o processo do aleitamento materno exclusivo garante, mantém essa capacidade do bebê. Então, o ideal realmente é ter essa linha tênue aí, entendendo bem esses sinais do bebê, sem distrações no momento da alimentação, encorajar o bebê a perceber a alimentação como algo prazeroso, que ele não deve ter medo. E isso a gente vai dando segurança pouco a pouco. Agora, tudo bem sobrar um pouco de comida no prato, né? Claro! Você come tudo que você põe no seu prato todos os dias? Não, né? Só para dar um exemplo, a gente alimenta o bebê em torno de 3.000 vezes, do nascimento até os 2 anos de vida. E nesse mesmo ritmo, trocamos as fraldas. Então, tem muitos fatores envolvidos aqui, que não significa que ele não terminar o prato, você não teve êxito nessa refeição.
refeição. Quando a gente tem um filho, a gente acaba comparando tudo com outras crianças. Então, a criança que andou, de repente, primeiro que o nosso filho, que sentou primeiro. E no caso da alimentação, também acontece muito essa comparação. Da mesma forma que os adultos comem quantidades diferentes, então um vai comer mais, outro menos, os bebês, eles também têm essa quantidade específica que cada um precisa. Então, uns vão comer no início pouca quantidade, outros já vão começar se alimentando de uma quantidade maior e não tem problema nenhum, não tem um certo e um errado, né? Se os dois estão crescendo, desenvolvendo bem, os dois estão em harmonia. Olha, talvez essa pergunta já tenha sido respondida, mas como o assunto aqui é quantidade, eu vou perguntar de novo sobre qual seria a porção individual para o congelamento do arroz e do feijão. Essa pergunta é da Jerusa Borges. Isso vai depender muito da dinâmica da casa. Nesse projeto, a gente está tentando com que o cardápio da casa seja o mesmo para a família e para o bebê. Então, a ideia é que essa quantidade seja o suficiente para a alimentação da família e ter aquele alimento pronto ou congelado, depende muito da logística, suficiente para a família. Porém, tem situações onde a família pode sair para lugares onde não vai ter uma alimentação adequada para o bebê na faixa etária que ele se encontra. Nesses casos, sim, é importante a gente ter como se fosse um backup da comida de verdade da casa. E aí sim a gente pode congelar um arroz, um feijão e outras preparações. E a quantidade vai depender muito da quantidade que o bebê está comendo naquele momento. Não vai ter uma quantidade, como a gente já disse, específica. Conforme eu for conhecendo o meu bebê, sabendo mais ou menos o quanto que ele está comendo de arroz, feijão, carne, eu já vou congelar as porções específicas. Denise, dentro dessa perspectiva, será que daria para a gente dizer que aquela forminha de gelo pode ser um ótimo utensílio para congelar o feijão, o arroz, e à medida que o bebê vai consumindo mais desses alimentos, o cuidador vai colocando mais cubinhos? É super importante para essa questão da logística da casa mesmo, de organização, não precisar começar do zero todos os dias. Então, a gente congelar em casa comida de verdade é uma ótima saída para os dias, por exemplo, que estão mais corridos. A ideia aqui é melhorar a alimentação de todos na casa. Então, esse feijão porcionado em forminha, ele é uma exceção para quando você for sair e não tiver no lugar onde você vai uma comida como a que você tem em casa. Agora, no dia a dia, as porções devem ser pensadas para a casa toda. E se o bebê quiser repetir? Isso aparece muito. Porque tem a preocupação com menos e tem aqueles bebês que comem muito e a mãe fica com medo dele ficar obeso porque ele tá querendo repetir. Como é que faz? Então, eles podem ter a necessidade de comer volumes maiores, e isso não deve ser uma preocupação, porque ele está se autorregulando. Ele vai comer o quanto ele precisa. E a família precisa confiar nessa capacidade do bebê. Lembrando que nenhum bebê deve entrar em contato com esses produtos ultraprocessados. Até porque aí sim a gente teria essa preocupação com obesidade e outras doenças crônicas. Mas com comida de verdade, como já foi falado, ele vai se autorregulando. Aliás, esse foi o assunto de um vídeo dessa série Comida de Bebê aqui no canal Panelinha no YouTube, que se chama Respeite a Fome do Bebê. Lá você encontra mais informações sobre esse assunto. Tem link direto aqui nesse i na tela do vídeo. Até mais!